O que seria uma operação de swap? O swap ele funciona como uma espécie de seguro, né? Onde você troca posições de um determinado valor, de um determinado produto, né? Quando a gente fala em swap cambial, nós estamos falando de moeda estrangeira, né? No Brasil, como vocês sabem, nós temos um grande problema em relação à taxa de juros, né? Nós temos aí a taxa de juros como o principal instrumento que o Banco Central tem para adotar a sua política de controle da inflação. E essa política monetária, centrada no carro-chefe da questão da taxa de juros, ela tem um impacto enorme sobre o efeito fiscal que ela causa, né? Que é o endividamento público. E a operação de swap cambial, ela entra nesse componente do endividamento da dívida pública. Como ela funciona? Funciona assim. Como eu falei para vocês, a taxa de juros ela é muito alta no Brasil. São os juros mais altos do planeta, em termos de juros reais. E aí, o que é que acontece? As empresas, elas se recusam, as grandes corporações, nós estamos falando aqui de grandes empresas, elas se recusam a pagar essa taxa de juros abusiva. O que é que elas fazem? Como elas têm capacidade financeira, elas vão buscar recursos através de captação no exterior. Essa captação ela é feita em dólar, né? Então, as empresas elas buscam o financiamento no exterior e passam a ter um endividamento em dólar. Ok? Por que elas fazem isso? Primeira pergunta. Por que as grandes empresas brasileiras, as grandes corporações, vão captar recurso no exterior? Essa é uma resposta que nós precisamos. O Banco Central, eu lamento que o Banco Central não esteja aqui para nos auxiliar a buscar a verdade, né? Pois bem, feito essas considerações, vamos agora analisar. A empresa, ela tomou um dinheiro emprestado, ela tem uma dívida em dólar e ela atua no mercado doméstico. Um exemplo prático disso, companhia aérea. Tá? A companhia aérea, ela vai comprar um avião da Boeing, né, no exterior, ela vai fazer isso através de financiamento, através de um contrato de leasing. O certo é que ela tem uma obrigação, e essa obrigação vai ser paga em dólar. Ela vende passagens em reais aqui no mercado doméstico. Isso vai provocar um desequilíbrio no balanço da empresa. A empresa, temerosa dessa situação de uma oscilação do câmbio, o que é que ela faz? Ela corre atrás de dólares, porque ela não sabe quanto vai estar a taxa do dólar, a taxa de câmbio. Então, para se proteger, a empresa vai buscar no mercado dólares. E aí, isso gera uma pressão, né? Por quê? Gera uma pressão porque várias empresas vão fazer a mesma coisa, efeito manada. E aí vem um movimento especulativo, que é preciso ser estudado, porque nós vamos falar mais adiante sobre esse movimento especulativo, que cabe, inclusive, uma auditoria, né, em relação à questão do histórico contábil, né? Pois bem, quando essa empresa ela busca dólares no mercado, isso vai fazer com que a moeda americana ela se valorize, né? É uma valorização artificial por conta de uma especulação. Alguém diz assim, olha, o dólar vai subir. Aí todo mundo, olha, mas eu tenho dívida em dólar, então vamos comprar dólar. E é isso que faz com que haja essa pressão. Isso fez com que o Banco Central fosse obrigado a fazer intervenções no mercado. E como é que ele faz essas intervenções? Através das operações de swap cambial. Ou ele vende os dólares, fornece os dólares ao mercado pelas reservas internacionais, diretamente, sem precisar onerar a dívida pública, ou ele o faz através de operações de swap cambial. Como é que funciona? Funciona assim. Chegam aqui 7 empresas batendo no balcão pedindo dólar. Quanto mais empresas estiverem no balcão pedindo dólar, vai ter o quê? Uma pressão sobre o dólar, e o dólar aumenta, né? Aí, ou seja, o real sofre uma desvalorização. Aí, o que é que o Banco Central faz? Para atender essa pressão, aqui, gente batendo aqui no meu balcão, eu vou ofertar dólares no mercado, né? E eu faço isso através de operações swap cambial. Aí chega aqui, por exemplo, a TAM, a Gol, e diz assim, olha,
Eu tenho dívida em dólar, eu estou precisando. Quanto você está precisando? Eu preciso de 100 milhões. Né? E aí o Banco Central disse assim, olha, para quando que você quer? Para daqui a 30 dias. Tudo bem, olha, daqui a 30 dias, tá? A gente vai fechar aqui um contrato, eu te forneço esses dólares na taxa de hoje, 3,50. Aí a TAM vai embora, porque ela conseguiu o que ela precisava, dólares a 3,50, porque ela fechou um contrato. Ela comprou dólares no mercado futuro, certo? Então, se o dólar vai bater 4, se o dólar vai bater 5, se vai ser H6, ou se vai ficar R$1, não interessa. Interessa que o Banco Central vai fornecer dólares à taxa de 3,50, porque foi o que foi contratado. O que acontece? Quando o Banco Central diz eu vou fornecer dólar no mercado futuro a taxa de 3,50, ocorre que, se lá no futuro esse dólar aumenta realmente, a sociedade brasileira ela é convocada a pagar o risco empresarial. E isso tem onerado significativamente, né, a nossa dívida pública. No ano de 2015, o senador Capiberibe fez uma solicitação de informações, né, através de um requerimento de informações ao Banco Central, e nos foi revelado um prejuízo de 89 bilhões de reais com essas operações. Nós não estamos falando aqui de 8 milhões, de 89 milhões, né, de 890 milhões, nós estamos falando de 89 bilhões. E esses 89 bilhões, eles foram a débito do Tesouro, né, e afetam a nossa necessidade de financiamento do setor público. Por quê? Porque isso virou dívida pública. E sobre esses 89 bilhões, senhor senador, Maria Lúcia Fatorelli sabe muito bem disso, nós vamos pagar juros. Então, só de juros relacionados às operações de swap cambial do ano passado, nós vamos pagar esse ano, só de juros, 13 bilhões.